Bom dia, pessoal. A gente vai tratar hoje agora de um segundo tópico, que é a parte de comunicação celular, tá? E como é que a gente pode definir comunicação celular? De forma muito simplista, troca de informação por meio de moléculas entre células, tá? Então, em primeiro lugar, a comunicação celular é importante para eu ter toda a embriogênese fisiologicamente normal que a gente tem nos animais, né? Então, as células todas, a forma como elas se diferenciam, se localizam e se posicionam, ela tem a ver com a comunicação celular entre elas. Então, comunicação celular tem um papel fundamental na própria embriogênese. Um segundo ponto é que elas coordenam o crescimento animal. E um terceiro ponto, o mais evidente de todos, é que elas coordenam a fisiologia normal do corpo. Então, a comunicação celular é um ponto extremamente importante aí para a fisiologia animal. Comunicação celular, eu tenho dois elementos aí que se encaixam e que vão dar os resultados de comunicação. Que a gente até já teve uma ideia disso discutindo um pouquinho imunologia, tá? Mas a gente pode dizer o seguinte: eu tenho uma molécula que é um ligante e uma molécula que é um receptor. E essas moléculas elas têm uma especificidade entre elas, então é um encaixe que acontece e que produz um resultado, tá? Sendo que o receptor ele está na membrana celular e o ligante se encaixa nesse receptor e produz um efeito nessa célula aí, tá? Aqui eu coloquei a definição de receptor, tá? Consegue reconhecer os ligantes, né? E eu tenho a partir dessa ligação uma reação celular. Aqui é um exemplo mostrando isso. Eu tenho aqui uma célula, certo? Tenho aqui um receptor que está na sua membrana e eu tenho fora aqui um ligante. E é um ligante específico para esse receptor aqui. Quando esse ligante ele se encaixa no receptor, eu desencadeio um sinal nessa célula aqui, e isso é bastante variável de acordo com o tipo celular, que vai dar algum tipo de reação. Então, vai desencadear algum tipo de resposta. O sistema imunológico ele é muito bom para a gente dar uma série de exemplos sobre isso, né? Mas isso ocorre com inúmeras outras células. E aí a gente pode chegar nos três grandes tipos de comunicação celular que a gente tem. O primeiro deles são os hormônios, então o grande grupo dos hormônios. Isso aqui é um capítulo enorme e bastante complexo da fisiologia, tá? Os hormônios eles atuam à distância, então uma determinada célula produz um hormônio. Esse hormônio ele circula pelo corpo, pela corrente sanguínea, e ele vai atuar numa célula à distância, bem longe daí, que tem um receptor para esse hormônio. A gente tem os mais diferentes tipos de hormônio que regulam a nossa fisiologia.
Eu tenho moléculas que atuam nas células adjacentes. Então, uma determinada molécula produz um ligante, né, uma molécula, e ela atua próxima, em células que estão ali próximas. Essa aqui é a categoria na qual eu tenho grande parte da resposta imunológica envolvida, porque a inflamação, os processos inflamatórios, eles estão centrados nesse tipo de atuação adjacente que as moléculas têm, né, que essas moléculas produzidas têm quando elas se ligam nos receptores. Então, aqui eu poderia dar muitos exemplos, mas um mastócito, que é uma célula tecidual que induz inflamação, ele é cheio de receptores na sua membrana, e quando ele recebe determinados ligantes, isso produz uma reação nele, ele modifica a fisiologia e ele solta grânulos inflamatórios que vão convocar outras células para chegar até aquele ponto de invasão, né? Então é um exemplo, acho que bastante didático sobre essa questão de receptor e ligante. E eu tenho uma terceira categoria que é diferente dessas outras duas, que são os neurotransmissores, que estão relacionados com células nervosas. Então, tenho, por exemplo, acetilcolina, serotonina, por exemplo, GABA, que são neurotransmissores que têm ações ali no sistema nervoso. Então, essas são os três grandes tipos de comunicação celular que eu vou encontrar nas células do corpo animal. Com isso, a gente chega ao fim dessa aula. Na aula síncrona, a gente vai discutir alguns detalhes, alguns desdobramentos disso com mais propriedade. Tá ok, gente? Por hoje é só.